taxa de juros não desce e o Roberto Campos Neto é o responsável porque ele não, porque é isso, porque o Banco Central tem autonomia, aprovado em 2019, que é uma porcaria. E aí as lideranças assim ditas progressistas votam igual. Quem vai ser o inimigo? Cara, quando isso é uma parada que eu acho muito louca, assim, no PCBR, assim, vocês é tipo o MBL da esquerda. Para, assim, ó, que isso? Não, mas aí tá de sacanagem. Não, porra, não, aí tá de brincadeira. Parece não, a caramba, tipo assim, o MBL é de direita e o MBL critica, né, né, digamos, extremistas de direita, né, o MBL é um crítico disso aí. E o PCBR é um crítico do governo de esquerda mas que não é, tá hoje. Mas não é nem parecido. Nem um pouco parecido. Não, mas tá, beleza. Não, sabe, mas eu digo isso assim do ponto de Porque vista... você acha que o MBL tá melhor? Não, eu acho que o MBL defende os interesses da classe dominante brasileira. Como sempre defendeu. Você acha que ele é Você o acha Covas? que o MBL Covas tá alinhado com a extrema-direita? Assim? Não, ele tá alinhado com as mesmas dinâmicas da economia política capitalista, e você tem vários membros do MBL que flertam com essas ideias abertamente e que as grandes lideranças, coordenadores, nem sabem, nem falam nada. Teve recentemente agora, tá rolando as audiências no Comitê de Ética da Câmara sobre o processo de cassação do mandato do Glauber Braga, né? O deputado do Rio de Janeiro. Sim. E um dos membros do MBL, o senhor Kim Kataguiri, foi indagado sobre um dos assessores do Guto Zacarias curtir postagem e ficar próximo de personalidades supremacistas brancas na internet, e ninguém do MBL fala nada sobre isso, como se não fosse uma questão, como se fosse, cada um faz o que faz, né? Não tem muito assim, cada um é independente. Então eu acho muito esquisita essa história. Da mesma maneira, né? Você procurar ali, por exemplo, foto do MBL, tem foto com o Eduardo Cunha, tem foto com o Jair Bolsonaro, tem foto com essa galera que se diz da mudança, que se diz da alteração, mas que são agentes do mesmo processo histórico. São agentes que estão aí há muito mais tempo. Mas eles se explicaram essa questão com o Bolsonaro. Mas assim, aí, né? A gente foi no segundo turno e tal. Mas aí é isso, né? Depois, como diria Mano Brown, depois que inventaram a desculpa, ninguém nunca mais morreu, né? Ninguém nunca mais morreu, né? Ai, coitado, tadinho, não sabia. Sabe? Eu acho que assim, existe uma tentativa, né, de emulação por parte dessas organizações, como o MBL, que são de se pintar como algum tipo de mudança preponderante na sociedade, então falar que quer as alterações, blá, 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 mas o fundo do conteúdo político é um conteúdo político que reforça esse processo, que reforça a economia política capitalista brasileira. Eu acho que o intuito deles é se mostrar como a nova direita do Brasil. Esse é o projeto deles. A gente defende realmente os interesses liberais, conservadores do Brasil, nós somos a nova direita do Brasil. Acho que esse é o intuito deles. Do mesmo jeito que eu acho que o PCBR ele tem um intuito de se mostrar para a população como nós somos a esquerda de verdade. Essa esquerda que está no poder não é de esquerda. Né? O próprio Jones foi lá e falou que o Lula é um neoliberal. Sim. Falou que a gente perguntou se ele gostaria de debater com alguém de direita, ele falou que gostaria de debater com Haddad. Direita. Eu acho que é perfeitamente assim, verossímil. Você concorda com isso aí? Concordo. Então vocês são a nova esquerda do Brasil. É o PCBR. É a esquerda verdadeira do Brasil. Eu acho que é quem faz esse levantamento da crítica de como isso está organizado, né? Mas eu acho que fazer essa diferenciação ela é muito importante, porque não são duas faces do mesmo processo. Não são. Entendi. Não é um compromisso político de alteração dessa estrutura produtiva, dessa estrutura social que a gente tem. Não é a mesma coisa. Tanto que, né, é isso. Toda hora essas pessoas saem na foto, saem em declarações, saem em momentos com a galera que depois, foi mal, me arrependi, eu não sabia. Sabe? Tipo, é muito você tirar de falar, como que você não poderia saber que isso reforçaria, sei lá, que apoiar o Bolsonaro lá em 2018, eu não sabia que ele seria um cara que prejudicaria o Brasil. Pô, cara, como assim? Você não é tipo uma organização política que tá ali acompanhando, que tá ali fazendo não sei o quê? Pô, então de duas uma. Ou você tá ludibriando as pessoas que te seguem, e aí você tá fazendo esse meio de campo, ou você é muito burro. Cara, mas quando você vira uma liderança política, e eu já bati no MBL por isso, e você chega, por exemplo, porque você vai estar lá, você está representando, você é uma liderança política. Tem muita gente que você vai estar representando o interesse de muita gente. Você já faz isso.
O Jones já faz isso. Um monte de gente, pô, é esse cara aqui que me representa. Ele pensa o que eu penso, ele alinha com o que eu quero que aconteça. Isso é um líder político. E quando você chega num final de uma eleição aqui no Brasil, você vai ter dois lados sempre. Com raras exceções, você vai ter um segundo turno ali com 2 posições só. Uma mais alinhada com você e a outra não. O líder político tem que se manifestar nesse momento. Você acha que foi isso que o MBL fez no segundo turno? Não, eles até erraram porque eles quiseram ser muito neutros. Acho que uma boa prova Eu acho prática... que você tem que mostrar a cara, falar assim, não, isso aqui pra mim é e esse aqui não é. Acho que uma boa prova prática, para tirar isso a dúvida, é ver o seguinte. O MBL se posicionou durante todo o governo Bolsonaro como oposição ao governo Bolsonaro. Isso. Certo? Eu quero propor às pessoas que estão assistindo para ver o histórico de votações com relação às propostas do governo Bolsonaro do deputado Kim Kataguiri. Vê como ele votou. Votou em 83% junto com o governo nas vezes em que votou. Isso estava ali naquele site do Radar Congresso, Congresso em Foco, um desses sites que faz avaliação do trabalho dos deputados. Então, tipo, é isso. Você tem um discurso que, por um lado, você se coloca como oposição ou se coloca como alternativa, mas concretamente reforça o projeto. Mesma coisa, pô. Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo. Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo foi um cara que cresceu, né? Ele não começou o trabalho dele no governo Bolsonaro, ele começa muito antes, no né? PB. Ele começa até antes disso, né? O Tarcísio de Freitas era uma das pessoas que estava, que esteve participando do processo da missão de paz que o Brasil fez no Haiti, lá em 2004. Exato. Ele, o general Heleno, toda essa galera. E aí ele conseguiu crescer muito na alçada do Bolsonaro, onde ele, acho que ele ganha a maior projeção, né? Onde ele ganha essa maior visibilidade. Sim. E aí você tem, acho que não resta nenhuma dúvida de que o Tarcísio de Freitas é um cara que compactua com as ideias do Bolsonaro. Eu acho que não existe questão em relação a isso, porque... Mas sabe por quê? Porque eu acho que hoje se tenta pintar ele como um quadro técnico, como um cara que politicamente é uma novidade, né, para poder descolar ele dessa imagem do bolsonarismo mais raiz, assim, de um bolsonarismo, enfim, mais ideológico, entre aspas, e colocar ele mais como um cara centrado, um cara que analisa mais tecnicamente as coisas, tanto que, né, é um cara que tá ligado a grandes, hoje que é alçado por grandes forças políticas como quadro do futuro político do Brasil, porque ele é isso, né, é o bolsonarismo moderado. E aí você vai ver, tipo, pô, beleza, o cara segue esses mesmos princípios, essas mesmas ideias, basta você ver como que está a atuação da Polícia Militar hoje no estado de São Paulo, que esse ano, entre janeiro e outubro, a Polícia Civil e Militar já matou mais de 600 pessoas, pô. Mais Quantas? que 600 pessoas. Mais que 2023, 2022, 2021. E quem que é uma das lideranças do governo de Tarcísio de Freitas na Alesp? The Hit. Deputado Guto Zacarias. O Guto Zacarias. Do MBL. Foi mal. Cujo assessor dele, inclusive, que é o assessor que curte coisa de supremacista no Twitter. Tá. Eu vou pontuar uma coisa que só quando você fala de votação, que lógico, aí você tem que olhar o que é a proposta. Porque eu não vejo problema nenhum, de verdade, de um cara de esquerda votar a favor de uma proposta da direita ou vice-versa. Se a proposta for boa, né? Entendeu? Sim, Qualquer sim. cara que tá lá, Essa ele mediação não é tem que importante, pensar no sim. seu... Lógico que a ideologia política é o fator principal dele estar lá, e ele tem que preservar isso. Mas se a proposta é boa para geral, independente de ideologia política... Acho que não aí existe ele tem isso. Então, isso é uma merda, porque o cara dá mais valor na ideologia política dele do que na população que tá lá. É porque eu acho que... Vai ser bom pra população? Cara, tem coisa que é bom geral. Mas é essa que é a questão. O que Ou é é bom pra ruim geral, porque população? tem coisa ruim geral também que os caras votam ali, só porque, né? Mas é isso, tipo, o que é bom pra população? Aí Ou vai quando você depender- fala que você vai aumentar o imposto, é ruim pra população. Mas aí é E a galera que aumentar... tá lá sabe. Mas é essa a questão, né? Aumentar imposto aonde? Aumentar imposto no quê? Porque agora tá passando recentemente uma proposta na Câmara de um avanço do pacote de corte de gastos. Eu não cheguei a ler a proposta aprofundadamente, mas é uma proposta que está correndo agora e que está avisando diminuir ainda mais a indexação do aumento do salário mínimo e tudo mais. Uma proposta feita pelo Kim Kataguiri, que é um dos articuladores. Então, tipo, ele pode dizer que essa proposta é boa para a economia brasileira. Pode ser bom para a economia brasileira? Pode, mas para quem? Para qual parte da economia brasileira? Porque é isso. O que é a economia brasileira? A economia brasileira é a mesma coisa para todo mundo? Ela significa a mesma coisa para geral? Eu acho que não. Por isso que
muitas vezes tenta se pintar essa ideia, né, de que existe um apreço da política que tem um caráter técnico, né, então que vai avaliar se aquilo é bom ou se aquilo é ruim, né, se aquilo ali tem um aspecto positivo ou negativo para a sociedade. Mas aí que tá. Quais vão ser esses critérios? Porque o que é bom, por exemplo, para um grande latifundiário, é bom para um camponês? Aquilo que é bom para um grande industrial, para um grande banqueiro, é bom para a pessoa que está endividada no cheque especial, no cartão de crédito? É bom? Entendeu? Então, acho que essa mediação ela é importante. E é isso, eu acho que é importante ler essa proposta, ler as coisas que estão colocadas e tal, para a gente não ter nenhuma dúvida em relação a isso. Acho que isso é absolutamente fundamental. Mas, ao mesmo tempo, entender que esse não é um processo descolado. Que é impossível fazer ou elaborar uma proposta política que fuja desse aspecto ideológico em algum sentido. Mesmo porque política e ideologia não são coisas separadas. Isso não tem como ser separado, porque não há essa... É isso, tipo, a história da sociedade, ela é movimentada pelo conflito de interesses que existem entre os grupos que existem no mundo, né? E aí isso significa uma visão de mundo, uma perspectiva, uma forma de compreensão da sociedade que vai variar, né, de acordo com cada interesse em cada tempo. Então, acho que é importante ter isso em mente, porque um dos grandes triunfos sobretudo ali nos anos 90, né, em que a gente tem o fim do bloco socialista, em que você tem aquela ideia meio que de fim da história, né, o capitalismo venceu, o liberalismo venceu, é essa ideia de que agora as coisas se separam em questões técnicas e questões ideológicas. Que tudo bem, você tem, né, misturas ali, você pode ter ali algumas coisas que vão intercalar e tal, mas que você tem um governo que é técnico, que sabe o que está fazendo, e um governo que só segue ideias. E aí nessa você começa a achar que a própria técnica não tem política em como ela é pensada, né? Como que essa técnica está sendo pensada? A quem ela atende? Qual que é o projeto que ela atende? Porque ela pode dizer que sei lá, a guerra às drogas, por exemplo. A guerra às drogas é uma questão técnica, né? Você tá ali com pessoas especialistas que estão entendendo aquilo, não sei o quê. Isso não é ideológico, isso é técnico. Então você não questiona alguma coisa que é técnica. Porque essa tecnicidade, né, esse conhecimento é o quê? É um conhecimento fechado, uma coisa que funciona, né? Igual uma lâmpada que liga ou desliga. Você tem uma técnica para trocar. Não são fatos, outros são argumentos. O técnico, teoricamente, são fatos, né? Você tem comprovações ali. O outro é ideológico, se você vai tentar argumentativo. consertar uma câmera com uma técnica que não funciona, não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, para isso, você tem esse desenvolvimento. Agora, o grande triunfo dos caras qual que foi? Foi tentar pintar a política como alguma coisa que seja técnica e não como fruto de um processo de disputa dentro da sociedade. Sim. Por isso que essa separação é uma separação artificial. Porque aí você coloca que algumas pessoas sabem o que fazer, portanto você não questiona, e outras que não sabem, que são só ideólogas, né? Que são só defendendo as suas ideias de uma maneira abstrata. E aí nessa você acaba tendo a defesa do trabalho de um ministro como do ministro Fernando Haddad, né? Você vai falar, ele é um ministro técnico, ele sabe o que está fazendo.